7 de setembro de 1822, um príncipe às margens de um riacho. Uma espada erguida, um grito que teria mudado o destino de uma nação. Foi assim que ensinaram, mas a independência do Brasil realmente começou ali. Ou aquele momento foi apenas o capítulo final de algo muito maior? Para entender essa história, precisamos voltar alguns meses antes do famoso grito. Portugal estava em crise. A Revolução Liberal do Porto exigia que Dom Pedro retornasse imediatamente e que o Brasil voltasse à condição de colônia subordinada. As cortes portuguesas começaram a anular decisões tomadas no Rio de Janeiro. A autonomia conquistada desde a chegada da família real em 1808 estava ameaçada. No Brasil, a elite política percebeu que perder poder significava perder tudo. Entre os nomes mais influentes daquele momento estava José Bonifácio, estrategista, articulador, homem de confiança do príncipe. Ele defendia que a ruptura com Portugal poderia ser inevitável, mas não poderia acontecer de forma desorganizada. Era preciso construir apoio, formar alianças, garantir estabilidade. É nesse cenário que surge um espaço decisivo. Em 17 de junho de 1822, é fundado o Grande Oriente do Brasil, uma organização maçônica que reunia políticos, militares e intelectuais. Ali, ideias circulavam longe da vigilância direta de Portugal. Era um ambiente reservado, estratégico, discreto. Pouco tempo depois, Dom Pedro é iniciado na maçonaria. Em questão de semanas, assume posição de destaque. Ao seu redor estavam figuras como Gonçalves Ledo e Cônego Januário da Cunha Barbosa, homens influentes, articuladores envolvidos diretamente no processo político. A maçonaria não era um governo paralelo, mas funcionava como rede, uma estrutura de sociabilidade, onde decisões eram discutidas, estratégias alinhadas, caminhos testados. Enquanto isso, as tensões aumentavam. Cartas chegavam de Lisboa, exigindo obediência. Determinações anulavam medidas tomadas no Brasil. A pressão crescia. O risco de confronto se tornava real. Quando Dom Pedro viaja a São Paulo, em setembro ele já carregava semanas de debates, aconselhamentos e articulações políticas. No dia 7, às margens do Ipiranga, recebe novas cartas de Portugal, anulando seus atos e exigindo seu retorno imediato. A cena que ficou imortalizada mostra um cavalo erguido e uma espada no alto, mas essa imagem foi pintada décadas depois, transformando um momento político em símbolo épico. O que aconteceu ali foi a formalização de uma decisão que já vinha sendo construída. Isso significa que a independência foi decidida exclusivamente dentro de uma loja maçônica? Não há documento histórico que comprove isso, mas é fato que membros da maçonaria participaram ativamente da articulação que levou ao rompimento. É fato que o Grande Oriente funcionou como espaço de mobilização política. É fato que Dom Pedro estava inserido nesse ambiente no momento decisivo. A independência não foi um ato impulsivo, isolado. Foi resultado de pressão internacional, interesses econômicos, disputas internas e negociações estratégicas. E então algo inesperado acontece. Pouco mais de um mês depois da independência, surgem conflitos dentro da própria maçonaria. Divergências políticas entre grupos ligados a José Bonifácio e Gonçalves Ledo
se intensificam. A disputa não era mais contra Portugal. Era interna. Dom Pedro dissolve o Grande Oriente, ainda em 1822. A estrutura que ajudou a articular o processo é fechada. Tensões políticas se tornam evidentes. Esse episódio levanta uma pergunta inevitável: a maçonaria foi instrumento estratégico temporário ou tornou-se uma ameaça ao poder central quando passou a ter influência demais? Décadas depois, outro momento decisivo da história brasileira revela novamente nomes ligados à maçonaria. Na proclamação da República aparecem figuras como Deodoro da Fonseca, Rui Barbosa e Benjamin Constant. Militares e intelectuais envolvidos na queda da monarquia. O lema Ordem e Progresso, que surge na bandeira da República, tem origem no positivismo. Muitos positivistas também frequentavam ambientes maçônicos. Os círculos políticos se cruzavam novamente. Decisões que moldaram o país nasceram em ambientes restritos antes de se tornarem atos públicos. Mas é preciso separar fato de exagero. A maçonaria teve influência política relevante no século XIX. Isso é documentado. Funcionava como espaço de articulação entre membros da elite. Dom Pedro foi maçom. José Bonifácio teve participação ativa. A rede existia. O que não há comprovação é que a independência tenha sido decidida exclusivamente dentro de uma loja. Tampouco há evidência de que o Brasil só se tornou independente por causa da maçonaria. A independência foi um processo complexo. Envolveu interesses econômicos, disputas de poder, contexto internacional, pressão popular e decisões estratégicas. A imagem do príncipe no riacho simplifica uma história que foi construída nos bastidores, nas reuniões, nas cartas trocadas, nas alianças formadas. Talvez o verdadeiro enigma não seja se a maçonaria participou, mas até que ponto os grandes acontecimentos da nossa história nasceram longe do olhar público. Entre o mito heróico e os documentos históricos, existe uma zona cinzenta, e é nessa zona que os maiores enigmas do Brasil continuam escondidos.